racismo institucional é tão cansativo que eu tô até sentada no chão para gravar esse vídeo. Vocês devem estar se perguntando, Lady, que porra de título é esse? O que um assunto tem a ver com o outro? Na minha opinião, os dois assuntos estão intrinsecamente ligados um ao outro. Primeiro porque são significações religiosas, são significações de poder cultural. Um carrega um signo de dominação e o outro de subalternidade, graças à história de colonização de um povo sobre o outro. Entendeu? Se não entendeu, continua assistindo que eu vou te explicar. Como você sabe, essa semana a Catedral de Notre Dame pegou fogo. E, ao mesmo tempo, um pai indignado publicou no Facebook que a sua filha foi iniciada no candomblé sem o seu consentimento. Na opinião dele, a menina sumiu por um mês e apareceu na casa dele com o cabelo raspado e com um semblante diferente. Aí é que tá, né? Aí é que vem os dois problemas em si. Daí que algumas pessoas afirmaram que era um absurdo, né, ter crianças feitas na religião. Por outro lado, outras pessoas disseram que se fosse no catolicismo não teria toda essa repercussão. E concordo em partes com ambos lados. Concordo que crianças não devam ser iniciadas em nenhuma religião. Isso seguindo, gente, por uma lógica social de que a criança ainda está em formação cultural, ainda está em formação intelectual e, portanto, não deve ser influenciada pelas escolhas de terceiros. Embora toda a nossa formação social seja fruto da influência de terceiros, né? Outra questão foi sobre a Catedral de Notre Dame, que justamente por ser uma instituição, ser, na verdade, um prédio que pertence à instituição católica, algumas pessoas comemoraram o incêndio na catedral e outras lamentaram por se tratar de um fato histórico e que de alguma forma conta algo sobre a colonização dos povos europeus sobre os povos latino-americanos e sobre os povos africanos. Em 3 dias, a Catedral de Notre Dame conseguiu arrecadar 800 milhões de dólares. Opa, 800 milhões de euros. Isso dá quase ou até mais que 2 bilhões de reais em 3 dias. E essa arrecadação, logicamente, que não foi feita por populares, como tem sido a arrecadação, por exemplo, para salvar a Indonésia, que no momento tem contabilizado 800 mortos devido a um desastre natural que aconteceu há quase um mês. E até o momento nada foi feito pelo poder privado, né, que ocupa aí 1% da parcela de riqueza da humanidade. Peraí, nega, rapidinho. Aproveita que você tá comendo ovo de Páscoa, suja o seu celular de chocolate, clicando no like, se inscrevendo no canal e me acompanhando lá nas outras redes sociais. Com toda essa introdução ao assunto, é que, querendo ou não, aceitando ou não, o cristianismo é um símbolo de dominação social. A religião em si é um símbolo de dominação cultural, mas o cristianismo demarcou no mundo, junto ao capitalismo, uma dominação histórica e que atravessa séculos e que faz com que a burguesia, né, que é 1% da população, use o critério de ideologia religiosa para dominar os demais povos. Então, por que eu tô falando da menina que foi iniciada no candomblé e causou todo esse rebuliço na internet se o assunto é a Catedral de Notre Dame? A questão é que, de fato, se fosse uma criança iniciada no catolicismo, nada disso teria acontecido, porque existe uma dominação cultural de um povo sobre o outro. Ainda que no Brasil a gente tenha 55% da população parda e preta, ainda que no Brasil a gente tenha uma ideologia de falsa democracia racial, onde todos nós somos iguais, ainda que nós sejamos orgulhosos da nossa mistura cultural. O candomblé, a umbanda, o corpo negro em si, que celebra a sua cultura, é visto de uma forma pejorativa. Isso é inegável. Hoje é domingo de Páscoa, mas desde a quinta-feira os órgãos públicos não estão funcionando por causa do ponto facultativo, porque sexta-feira é feriado e hoje é Páscoa. Então a gente teve um feriadão aí de 4 dias e o Dia da Consciência Negra não é feriado.
Em lugar nenhum. Não tem decreto de lei estadual nem federal que faça com que o Dia da Consciência Negra seja decretado um feriado federal. E aí eu fico me questionando, né? É coincidência que tantos dias de santos católicos sejam considerados feriados no Brasil? É coincidência que o Natal, que é a morte de Cristo, o Natal, que é o nascimento de Cristo, seja considerado um feriado tão importante para a sociedade brasileira, a ponto de nada funcionar no final do ano por causa do Natal, a ponto de praticamente nada funcionar nesse mês por causa da Quaresma e da Páscoa? Por que a gente tem tanto conhecimento sobre a cultura católica e a gente tem pouquíssimo, quase nada de conhecimento sobre a cultura negra no Brasil? Se isso não for uma simbologia de dominação para você, eu não sei mais como é que eu posso te convencer de que o país é racista sim e de que a nossa religião, a nossa cultura, a nossa política, as nossas vestimentas, o nosso cabelo, a nossa forma de se maquiar é vista como algo pejorativo, como algo marginal, como algo que deve ser exterminado da sociedade. É isso, gente. Boa Páscoa para quem é de Amém, bom feriado para quem é de Axé. Comam muito, bebam muito, falem mal de Bolsonaro, porque é isso que a Bíblia prega, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.